Fala pessoal, tudo beleza? Eu sou o Becker aqui no seu canal de tecnologia. Se você ainda não é inscrito no Bitec, já se inscreve aí, deixa um like no vídeo para ajudar e não esquece de ativar o sininho para receber todas as notificações, porque tem vídeo praticamente todo dia aqui no canal, beleza? Bom, meus queridos e queridas, hoje nós vamos falar a verdade sobre os celulares chineses. Tem muita gente que me manda pergunta aqui no canal em relação à qualidade, em relação à garantia, em relação à durabilidade, e como eu trago muito produto, principalmente celulares chineses aqui pro canal, que é uma coisa relativamente nova no nosso mercado, eu resolvi fazer um vídeo para esclarecer de uma forma bem simples e direta as vantagens e desvantagens de comprar de marcas chinesas e de forma geral produtos fora do país. Eu sei que ainda existe muito aquela coisa de que celular Xing Ling é baixa qualidade, tudo que é made in China é ruim, mas caso você não saiba, a Apple, por exemplo, né, que é uma das empresas mais respeitadas no mundo em relação à tecnologia, principalmente celular, fabrica todos os seus aparelhos na China, gente, vem tudo de lá. Ele é desenvolvido nos Estados Unidos, o projeto em si, mas a fabricação é toda na China. E por que tantas empresas de ponta fabricam na China? Porque a China tem sim uma tecnologia de produção de ponta, né? Ela tem praticamente todo o maquinário que você precisa para produzir produtos realmente aí caríssimos de tecnologia, e o melhor de tudo é que eles têm os fornecedores muito próximos. Então o cara que fabrica o aparelho em si, ali na esquina ele tem o cara que fornece a peça para ele. Então a logística é muito mais barata e a mão de obra também é muito mais barata. A gente sabe disso, né? Que tem até aqueles casos bem polêmicos aí na China de mão de obra e tal. Então ela acaba sendo um país que é a maior fábrica de tudo no mundo. E antigamente a gente tinha assim muito essa questão de qualidade ruim, né, de produtos. Hoje em dia ainda existem muitos produtos ruins que são fabricados aí com baixa qualidade, mas não existiam exatamente marcas chinesas de celulares. O que acontecia é que existiam fábricas aí de esquina, né, de fundo de quintal, que copiavam aparelhos e faziam então aparelhos e vendiam esses aparelhos aí em camelô, que eram aparelhos realmente de baixa qualidade, até perigosos alguns, mas isso hoje em dia acabou. O que acontece é que começaram a surgir marcas efetivamente que têm engenharia de desenvolvimento, que têm uma sede, que são marcas mundiais que fabricam celulares. Essas marcas cresceram muito, tanto que a Huawei, por exemplo, que é uma marca chinesa, ela é a terceira maior no mundo, caso você não saiba. A gente tem a Xiaomi, a gente tem a Umi, a gente tem a OnePlus, que é uma ótima marca, que é também chinesa. Então a gente tem muita marca que, como qualquer outra marca americana, coreana, japonesa, são marcas boas, tá? O diferencial competitivo das marcas chinesas é que elas têm preços baratos, então elas conseguem produzir uma grande quantidade, uma grande variedade de aparelhos com configurações parrudas e baratos. Só que muitas vezes a gente tem algumas diferenciações em relação à qualidade da qualidade do material. Aparelhos muito baratos, por exemplo, da Xiaomi, na faixa de $150, eles têm uma qualidade sim boa de produção, eles têm uma qualidade de material boa, mas não é um aparelho premium, é um aparelho que normalmente ganha no hardware, mas ele tem uma câmera mais simples, ele tem uma tela mais simples, é um celular mais quadradão, que não tem muito design, e assim por diante. Então você não consegue ter tudo, obviamente. Você não vai ter um celular extremamente barato com o melhor da tecnologia do mundo. Mas essas marcas também possuem seus celulares top de linha, que daí não deixam nada a desejar para aparelhos como Samsung, como Apple. Então a gente vê, por exemplo, o Mi Mix, o Xiaomi Mi Mix, que é um aparelho que trouxe uma tecnologia bem nova, de grande proporção de tela, apesar de não ter sido o primeiro, com acabamento de ouro. A Huawei tem vários aparelhos muito bons, com lentes da Leica e assim por diante. Então essas marcas, como qualquer marca, ela tem os aparelhos de entrada e ela tem os aparelhos que são aí muito bons. E dentro das marcas chinesas de aparelhos celulares, nós também temos as marcas melhores e as marcas piores, como a gente tem aqui no Brasil, ou como a gente tem nos Estados Unidos. Então a gente tem, por exemplo, a Huawei, como eu já falei, a Umi, que é uma marca chinesa, ela é uma marca mais de entrada, não é uma marca ruim, mas ela não é tão competitiva como a Xiaomi, como a Huawei, como a OnePlus. Ela não tem aparelhos tão premiums, mas ela tá se desenvolvendo e daqui a um momento vai começar sim a ter aparelhos melhores. É a tendência, né, que acontece quando as marcas começam a crescer muito. Então, em relação a esse preconceito com as marcas chinesas, eu não tenho mais, porque eu já conheço, já pesquisei bastante, eu recebo muitos aparelhos, e até amigos meus muito próximos, quando eles olham os aparelhos, eles falam, caramba, o celular é bom, é bonito, é bem acabado, porque a pessoa na cabeça dela, ela acha que o aparelho é ruim, e aí quando ela vê
que ela percebe que é um aparelho como qualquer outro, né? Então, essa é uma vantagem, que a gente tem aparelhos bons com preços competitivos. Agora vamos aos pontos aí de atenção. O que que acontece? Um celular chinês, quando você compra um celular, seja da China ou seja dos Estados Unidos também, existe muita preocupação em relação à garantia. Aí as pessoas perguntam, Becker, o celular chinês tem garantia? Ele tem garantia, gente, só que ele tem garantia lá na China. Assim como quando você compra um aparelho da Samsung nos Estados Unidos, ele tem normalmente garantia nos Estados Unidos. A Apple é uma das únicas marcas no mundo que te dá garantia no mundo inteiro. Existem outras marcas de celulares que já fizeram isso, eu não sei se atualmente todas fazem, todas não, todas grandes como Samsung, eu acho que a Samsung não tem garantia mundial, se eu não me engano, mas a Apple é uma das únicas que tem. Então, é a mesma coisa para marcas chinesas. Se você comprar um celular da Xiaomi, ele vai ter garantia lá. Ele não vai ter garantia aqui no Brasil. Então você precisaria ir para a China ou mandar o aparelho para a China para fazer a troca. Então esse é um ponto. Realmente, se ele cair no chão, quebrar ou der algum problema de fábrica, você vai ter uma dificuldade muito maior para trocar esse aparelho, assim como seria com qualquer outro aparelho que você compre fora do país. Eu, por exemplo, tinha uma câmera da Lumix, que ela deu problema, eu comprei nos Estados Unidos e a garantia só funcionava nos Estados Unidos. Eu não conseguia arrumar a máquina, ele estava na garantia e eu tive que arrumar aqui no Brasil. Então faz parte do processo, são vantagens e desvantagens. Outra questão que as pessoas têm muita dúvida, confiabilidade nas lojas. Pô, é seguro comprar nessas lojas? Gearbest, Banggood, Tomtop, Geekbuy, tem várias lojas muito famosas chinesas que cresceram muito nesses últimos tempos e algumas delas são até parceiras aqui do canal, elas enviam produtos aqui pra gente fazer análise. Então a gente ganha os produtos, o que é bom que me dá a possibilidade de trazer conteúdo pra vocês sem precisar gastar dinheiro, porque a gente não consegue comprar tudo aqui pro canal, é muito caro as coisas. Então é uma vantagem essa parceria. E essas lojas são sim confiáveis, mas o problema, gente, não é nem as lojas. O problema é quando chega aqui no Brasil. Então as lojas, elas enviam certinho, chega rápido no país, aqui no Brasil, só que quando chega ele para lá na Receita Federal e fica lá. A questão é que a Receita é a única porta de entrada para o Brasil. Então um produto veio de fora, ele passa pela porta da Receita Federal. Você imagina um monte de aparelho chegando, a Receita Federal tem taxado tudo, fica tudo engargalado lá. Então quando você compra, o produto sai de lá certinho, você recebe o código de rastreio, etc. Só que você vai receber ele às vezes 1 mês e meio a 2, casos extremos 2 meses aqui no Brasil. A média que eu tenho recebido dos aparelhos é de 1 a no máximo, os casos extremos, 2 meses. Tem casos, assim, absurdos que às vezes demora 3 meses? Tem, são exceções, não são a regra, mas ele demora mais para chegar. E aí você fala, tá bom, Felipe, eu comprei o produto e o produto chegou aqui com problema. Essas lojas me devolvem o dinheiro ou elas reembolsam? Sim, elas possuem políticas de reembolso, cada loja possui a sua própria política, que se você receber o produto quebrado ou não funcionando, você devolve o produto e eles enviam um produto novo. Muitas vezes você nem precisa devolver, tá? Muitas vezes eles, às vezes só pedem foto, alguma coisa, um vídeo, alguma coisa assim, e devolvem e mandam para você um produto novo em alguns casos. Vai aí muito de caso a caso, mas elas possuem sim essa garantia como qualquer loja que você compre. Agora, se por exemplo, você daí me perguntar, Becker, em relação à assistência técnica, eu comprei um aparelho da Xiaomi, ele caiu no chão, ou da Huawei e quebrou a tela. Eu vou encontrar assistência técnica aqui no Brasil? É bem mais difícil, pessoal. Você encontra, sim, algumas assistências técnicas especializadas que mexem com aparelhos chineses, só que na maioria das vezes elas não têm a peça disponível. Então, porque tem muito aparelho, tem muito modelo. Então, o que acontece? Quebrou a tela do seu aparelho. Você consegue entrar no site e comprar uma tela de reposição, que não costuma custar caro, dependendo, obviamente, do modelo do aparelho. E aí você manda aqui pro Brasil e você troca. Só que essa é a questão, você tem que esperar um tempão, você vai ter que pesquisar na internet, você vai ter que comprar, vai ter que esperar chegar aqui no Brasil. Então você vai ficar aí com seu aparelho parado na faixa de 1 mês e meio, 1 mês e meio, estourando 2 meses até receber a peça, para depois ainda mandar para assistência, para daí trocar a peça. Então essa é uma desvantagem grande, porque se você quebrar o aparelho, você não vai ter assistência técnica muito fácil aqui no Brasil. Você vai ter que pesquisar, talvez você tenha que comprar a peça lá fora, então isso enche um pouco o saco, né? Falando de forma bem clara, assim. Então essa é uma desvantagem. Então tudo tem o seu bom e o seu ruim, o seu ponto bom e o seu ponto ruim. O ponto bom dos aparelhos chineses é que eles são bons, parrudos, com configurações muito pesadas, que você não encontra muitas vezes aqui no Brasil, como 6 GB de RAM e assim por diante, e são baratos, né? As desvantagens, às vezes os materiais não, as câmeras, algumas não são muito boas, em termos de hardware, a maioria é super suave, roda bem, mas a questão da assistência técnica, eu acho que é o que mais pega, se você me perguntar. Taxação, que é outra dúvida que as pessoas têm. Como eu faço para não ser taxado? Gente, não existe isso, tá?
Não, se você vê vídeo aí na internet falando como não ser taxado, né, esquece, não existe. Como eu falei pra vocês, tudo que chega no Brasil passa pela Receita. A taxação é basicamente o seguinte, a Receita vai olhar o produto e vai taxar 60% em cima do valor do produto mais o frete. Só que o fiscal da Receita, ele tem a liberalidade, ele pode, se ele quiser, taxar um valor acima do que veio na caixa. Então, se na caixa está dizendo que é um aparelho celular que custa $150 e ele olhou e falou, não, eu acho que esse aparelho é $200, ele vai taxar em $200 e acabou, ele tem o poder de fazer isso. Aí o que te sobra de opção? Você pode entrar com uma contestação na Receita Federal falando, não, eu paguei 150, olha aqui, aí eles vão pedir um processinho, você vai mandar o print da tela, assim por diante. É um processo lento e demorado e burocrático, você tem que procurar informações. Então muitas vezes as pessoas ou não entram com a ação, ou deixam o produto voltar, ou acaba pagando uma taxa maior do que é o valor do produto. Os produtos que eu tenho recebido, eu tenho sido taxado aí na faixa mais ou menos de 190 a 230 reais, tá? Eu tenho visto que a Receita, pelo menos aqui no estado de São Paulo, tem taxado essa média de valor quando ela vê que é aparelho celular. Isso varia de estado para estado, tem estado que tem ICMS, que é uma taxa a mais, e assim por diante. Então isso você tem que pesquisar no seu estado e tem que ter no seu orçamento. Mas na maioria dos casos, mesmo o aparelho sendo taxado, ele vai sair bem mais barato do que você pagaria num aparelho com uma configuração muitas vezes menor aqui no Brasil. Então essas, resumidamente falando, não foi tão resumido, porque o vídeo ficou até grande, né? Não sei quanto tempo tá dando aí, mas basicamente são esses os pontos que mais pegam, gente. Então, se você quer comprar um aparelho na China, procure marcas boas. Eu recomendo Huawei, como eu falei, Xiaomi, OnePlus, a gente tem muitas marcas que estão começando, a Umi é uma marca razoável, que está começando a melhorar, mas ainda assim tem essas questões aí de envio, de garantia. Aí você tem que colocar na balança, entendeu? O que você acha melhor. Vale a pena, eu quero pagar mais barato, mas eu não vou ter uma garantia, digamos assim, se quebrar, se acontecer alguma coisa, vai ser muito mais complicado. Pô, eu posso lidar com isso? Eu posso. Beleza, então eu vou comprar. Ah, não, eu sou mais conservador, eu quero que você dê problema no meu aparelho, em 30 dias no máximo, na garantia, eu esteja com o aparelho rodando na mão de volta. Beleza, vai procurar aparelho nacional. A realidade é essa, gente, não tem muito segredo. Então, basicamente qualidade é boa? Sim, são boas, não estão devendo nada para as marcas atuais, são marcas sérias, tá, de aparelho, óbvio que tem as marcas de fundo de quintal, então é só pesquisa na internet as marcas boas, a gente sempre traz coisa aqui no canal, vários canais de tecnologia, não só do Brasil, dos Estados Unidos, tem muita coisa para você pesquisar, é fácil de saber hoje em dia quais são as marcas boas. Vantagens, preço, celulares muito rápidos e baratos, e desvantagens, questão da garantia, e se quebrar você vai ter problema e você pode ser taxado também. Basicamente isso, galera. Eu espero que eu tenha conseguido ajudar vocês, eu falei pra caramba, ficou um vídeo um pouco grande, até peço desculpas, mas eu precisava abordar todos esses temas. Então eu espero que tenha ajudado. Se você tiver um amigo aí que tem dúvida, uma amiga que tem dúvida em comprar celular chinês, passa esse vídeo pra ele ou pra ela que vai ajudar bastante, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Como eu falei, se inscreve aí no canal porque tem vídeo todo dia, galera. Eu sou o Becker, até o próximo vídeo, valeu e tchau, tchau.